Olá, eu sou o professor Wellington, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Caruaru e estou hoje aqui para a gente conversar um pouquinho, apresentar para você, estudante, que nesse momento está em casa, para você, pai, mãe, família, nesse momento tão único que nós estamos vivenciando e que foi necessário que a gente se recolhesse, que a gente saísse da sala de aula, saísse da rua, de diversas atividades que nós tínhamos e precisamos ficar em casa. Mas pensando em você que está em casa, ficar em casa não significa ficar sem estudar. Então nós pensamos numa sequência de atividades para você, estudante, que está em casa nesse momento, poder compartilhar essas atividades com a sua família. Então tem atividades de língua portuguesa e de matemática. De início, eu vou apresentar para vocês um resumo de como trabalhar com essas atividades em casa. Você que é aluno do 5º ano, a gente sabe que você já tem uma autonomia maior. Você já lê sozinho, você já produz textos, você já consegue desenvolver diversas atividades sozinho. Mas nesse momento que o professor não está juntinho de você, é importante a presença de um adulto. Esse adulto, claro, aquela pessoa da sua família, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que vive com você, que convive com você, que vai compartilhar esse momento tão importante que nós precisamos desenvolver, que é estudar em casa. Como você pode ver, essas atividades foram pensadas com muito carinho, com muito cuidado, para que pudesse ocupar o seu tempo de forma dinâmica, de forma proveitosa. Sabemos, claro, que nada será igual à sala de aula, que na sala de aula a gente dialoga, a gente conversa com o colega, troca experiências com os professores e com os demais companheiros da sala. Em casa, essa experiência é sua, estudante, e a sua família. Na abertura desse material, nós temos uma carta à família. É um recado que a Secretaria de Educação passa para você e para a sua família. Então, você vai poder perceber que essa carta é uma carta à família. Então, leia com muita atenção, esteja atento a tudo que essa carta, o que essa carta quer passar para você, qual a mensagem que ela traz para você. Depois, nós temos aqui uma introdução, ao coronavírus, mostrando para a gente o que é o Covid-19, ou coronavírus, é assim que a gente escuta falar, esse vírus que fez com que todos nós precisássemos ficar em casa. Mesmo estudando em casa, é necessário que a gente tenha uma rotina de estudo organizada. A gente não vai passar o dia inteiro em casa estudando. Assim como na escola, a gente também não passa o dia inteiro estudando. Então, é necessário que você, pai, você, mãe, o adulto que vai conduzir essas atividades com o filho, organize uma rotina de estudo. Aqui no material, a gente indica uma possível rotina para você seguir, de segunda a sexta, manhã e tarde, qual o momento ideal para você com seu filho desenvolver essas atividades, mas essa rotina fica aberta para que você possa modificá-la de acordo com a realidade de sua família. Por exemplo, na segunda-feira eu posso pedir para o meu filho fazer aquela contação de história. Então eu vou ser o ouvinte dessa história. A minha família vai ser ouvinte dessa história. Na sala de aula, o aluno tem o professor, os demais colegas. Em casa, agora, o aluno vai ter a família. Então, aquela roda de conversa, aquela história que eu vou ouvir o meu filho contar ou o meu filho ler. Também vai ter momentos dedicados para matemática, língua portuguesa e matemática. Aquela situação, problema que o meu filho vai desenvolver comigo, aquele questionar do desafio com a matemática, sabe aquele colega que eu estou com saudade dele? Vou propor desafios, vou ligar para ele, vou colocar no grupo de WhatsApp da minha sala aquele desafio que eu criei. Tem também a hora do raciocínio lógico. Sabe aquele desafio que eu agora não vou apenas contar, ou multiplicar, ou subtrair usando o caderno? Agora vai ser usando o raciocínio lógico. Então veja que tanto em português
quanto em matemática, vocês vão receber um leque de informações e de atividades que com certeza vai deixar o seu dia muito mais preenchido. Aqui como exemplo, a sexta-feira tem aí pedindo para você fazer aquele resumo semanal, aquela produção de texto onde eu vou colocar todas as minhas experiências de estudo da semana. O que foi que eu estudei durante a semana? Eu vou registrar isso no meu caderno para que quando eu voltar para a sala de aula eu possa compartilhar essas atividades e essas vivências com meus alunos e com meus professores. A primeira sequência de atividades é de língua portuguesa. Então, de língua portuguesa, o primeiro gênero textual que nós colocamos, nós estamos sugerindo, é sinopse. Claro que você, aluno do 5º ano, já ouviu falar, já estudou diversos tipos de gêneros textuais, né? Notícia, sinopse, carta, bilhete, convite. Só que nessa sequência de atividade, foi necessário a gente selecionar alguns tipos de texto. O primeiro foi sinopse. Então aqui você vai ter algumas sinopses para você ler, estudar e em sequência você resolver algumas atividades baseadas nessas sinopses. A segunda sequência de atividade vem com notícia. Olha que tema bacana, notícia. Todos nós já lemos, ouvimos, né? Discutimos sobre notícias que a gente vê, que a gente ouve pela TV, no rádio, ou até aquela notícia que a gente lê, né? A notícia impressa, que é a notícia do jornal, da revista. Então aqui nós temos uma sequência de atividades com notícia e também nós temos, a partir de cada sequência de atividades, nós temos indicações de links, de sites, que você vai clicar e ali você vai ter aquela notícia, aquela reportagem, aquela sinopse de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais abrangente. Seguindo, nós temos também uma sequência Fique Ligado, que é aquela curiosidade para a gente ficar ainda mais por dentro do assunto que está sendo estudado. De língua portuguesa, a última sessão de atividades com os textos, ou seja, com os gêneros textuais, é a carta de reclamação. Nós já estudamos diversos tipos de carta, principalmente a carta pessoal, a diferença de uma carta para um e-mail, né? A gente discutiu já bastante na sala de aula por que hoje a gente não usa muito a carta, porque o e-mail chegou e meio que ocupou esse espaço da carta. Mas a carta de reclamação é um tipo de carta muito usado nos dias atuais. É aquela carta que eu reclamo sobre uma necessidade, eu reclamo sobre uma prestação de serviço que não ficou ideal, que eu não fiquei satisfeito. Então, na carta de reclamação, você vai poder perceber todas esses focos que a carta de reclamação traz. Aqui no material, nós temos alguns exemplos de cartas, para que você possa observar não só uma, mas outros modelos de carta de reclamação. Por fim, nós temos a hora da diversão. A hora da diversão é onde vem o conteúdo de forma mais brincante. A partir de quê? De jogos como caça-palavras, palavras em quadrinho, quiz, trava-línguas. Então, nessa sessão, é a hora de você se divertir. Brincar mesmo a partir daquilo que você aprendeu, a partir do conteúdo que você estudou. Temos também a produção final, né? Que tal um desafio? Aqui nesse desafio, você vai produzir uma carta de reclamação. Tem toda a orientação no material. Quando você, aluno, junto com o adulto que vai conduzir a atividade, estiverem observando o material, você vai poder ler e tem ali todas as orientações de como fazer essa produção da carta de reclamação. A segunda parte do material vem o quê? Matemática. Olha aí, aquele aluno que gosta de matemática, que está morrendo de saudade dos desafios matemáticos, chegou a hora de trabalhar matemática em casa. Então, olha lá. Primeiro nós temos o Vamos Pensar. Nós temos aqui aqueles desafios, né? Aqueles raciocínios lógicos, onde a gente vai pensar com a matemática. Temos a hora do jogo. Nós temos aqui as regras de um jogo, para que a gente possa aprender jogando
né, a importância do jogo como um aprendizado e não o jogo pelo jogo. Nós temos mais desafios, dicas, nós temos situações, problemas para resolver. Aqui nós temos também, trazendo para a matemática, a situação do coronavírus, né? Todos contra o coronavírus. Ainda vamos pensar e sistematizando, né? Fechando todo esse estudo com a matemática, nós temos o consolidando com a aprendizagem. É onde a gente vai pegar tudo que a gente estudou e colocar em prática. Não podemos esquecer que o caderno é preciso ser usado nesse momento. Tanto em língua portuguesa quanto em matemática, tem atividades que mesmo aqui online, né, eu preciso do meu caderno para registrar tudo. Até porque quando voltarmos para a sala de aula, os professores vão querer observar essas atividades. Será um momento rico de partilha na sala de aula a partir de todo esse material que a gente desenvolveu em casa. E como você pode perceber, tem aí todas essas atividades de português e de matemática e no final tem um comunicadozinho rápido que é importante. Não esquecer de se prevenir contra o coronavírus. Por isso que estamos em casa. A nossa família é muito importante para a gente e nós somos muito importantes para eles. Para as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos amam também, somos uns muito importantes para os outros. Por isso que nesse momento é tão importante estudarmos em casa, ficarmos em casa e cuidar daquelas pessoas que cuidam da gente. Essa foi a nossa primeira aula, foi o nosso primeiro momento de explanação do material que a Prefeitura Municipal de Caruaru, né, a Secretaria de Educação e toda a sua equipe organizou, pensando em você aluno, você estudante, você família que nesse momento está em casa. Então, nesse momento, esse primeiro momento, foi essa apresentação do material. Em breve, estaremos aqui para que a gente possa ter outros momentos de partilha, com videoaulas e com outros materiais interessantes para você que precisa, nesse momento, ficar em casa e não estar distante do conhecimento. Eu repito, ficar em casa não significa ficar sem estudar. Eu posso e preciso, nesse momento, estudar na minha casa e manter o conhecimento em dia. Até logo, né? Até breve e quando vocês menos esperarem, estaremos de volta com mais novidades.